Bom dia a todos. Eu sou Karina Neri Palácio, sócia, diretora financeira do Escritório Azteca. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e também a todos que estão nos acompanhando online. E dizer para vocês que hoje a nossa palestra vai falar sobre a reforma tributária, que é um tema que já vem sendo comentado desde 2019 e que quer trazer a simplicidade da estrutura tributária aqui dentro da empresa, dentro do Brasil, né? Então, assim, hoje, quem será? Hoje nós vamos fazer alguns combinados aqui para o pessoal que está online. O pessoal que tiver dúvidas e quiserem fazer algumas perguntas, vocês podem estar fazendo no decorrer da palestra, e aí eu vou estar acompanhando, e no final da palestra essas perguntas serão respondidas. Para o pessoal que está aqui presencialmente, vocês vão ter um momento na qual vocês vão estar fazendo as perguntas e serão respondidas também. Combinado? A palestra, ela será conduzida pela Érica Rodrigues Giovanni, sócia-diretora comercial do Escritório Azteca, trazendo sua visão sobre as necessidades dos dia a dia das empresas. E pelo Nuno Fernandes Grácia, sócio fundador da empresa Jumpstart, contribuindo com sua vivência em gestão empresarial e inovação. E pelo Pedro Luiz Grácia, sócio administrador do Escritório Azteca, que vem trazendo toda a sua experiência na área tributária. E para dar início à palestra, eu convido a Érica para começar com sua contribuição. Olá, bom dia. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário, esse novo cenário da reforma tributária que nós vamos começar a conviver aí a partir de 2026. Então, nós estamos falando de uma mudança não só em relação à substituição de impostos, como ICMS, ISS, PIS e COFINS, mas também nós estamos falando de uma mudança de cultura, uma mudança na forma de emitir o documento fiscal, uma mudança na forma de apuração do imposto, e uma mudança também na forma, na gestão de todas as empresas, tá certo? Para nós entendermos melhor como que ocorreu essa questão da normatização da reforma tributária, a gente vai passar uma linha do tempo para que vocês entendam onde nós estamos e para onde que a gente está caminhando, tá certo? Em 2025, foram feitas todas as regulamentações. Então, foi instituída a Lei 214 de 2025, em janeiro, e a partir da lei, onde foi regulamentado o funcionamento de IBS, CBS e o prazo para extinção de todos os demais impostos, né? A partir daí foram criadas as notas técnicas. As notas técnicas, elas trazem toda a regulamentação do documento fiscal. Então, quais são as informações que vão nos documentos fiscais e o que, que muda daquilo que a gente já emitia anteriormente para aquilo que a gente vai passar a emitir a partir de agora. Então, a reforma tributária, ela tem como principal base os documentos fiscais. Então, os documentos fiscais passam agora, nesse novo desenho, a ser a estrela da reforma tributária. Por quê? O governo ele instituiu uma única base para documentos fiscais. Então, a gente vai passar por uma questão de centralização de informações, todas na base da Receita, e aí, a partir daí, todo o restante do cenário vai acontecer, tá certo? Em 2026, nós iniciamos a nossa base teste. O que, que é essa base teste? A base teste, a gente vai passar a destacar nos documentos fiscais 0,10 para IBS e 0,9 para CBS. E aí este 1% passa a ser destacado para todas aquelas empresas que fizerem o destaque de forma correta na obrigação acessória, não haverá nenhuma cobrança adicional. Vai ser um teste para as questões dos layouts, para verificar se tudo vai estar funcionando de forma correta, tá certo? Em 2027, a gente já começa já com a extinção do PIS e da COFINS. Então, sai o PIS e a COFINS e entra a TBS, efetivamente com a alíquota cheia, tá certo? E aí, gradativamente, os demais impostos vão passar a ser substituídos. Aí a gente inicia essa reforma tributária em 2025, né, com a regulamentação, e ela se finaliza ou ela se inicia com um novo desenho 2033. Então, entre 25 e 33, a gente vai ter esse período de transição aí, um período de apoio entre empresa e escritório,
onde a gente vai passar por todas essas mudanças e alterações aí, tá certo? Então, o que que é essa mudança em relação à questão dos tributos e dos impostos, né? Toda essa mudança, a ideia é a substituição do PIS e da COFINS, do ISS e do ICMS, tá certo? Então, dentro dessa mudança, a gente vai extinguir 4 impostos e a gente vai passar a trabalhar com 2 impostos. Então, nós temos o PIS e a COFINS, que vão passar a ser CBS, e o ICMS e o ISS, que passam a ser IBS. A ideia e o objetivo da reforma é simplificar a forma de apuração, né? E a forma também como são conduzidas todas as obrigações acessórias e todo o regime inteiro tributário do país, tá certo? Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que vai ser essa conversão, essa transação durante todo esse período, tá certo? O PIS e a COFINS, eles continuam ativos normalmente em 2026, então não há alteração em 2026. Continuo tributando o PIS e a COFINS e destacando a CBS no documento fiscal, 0,9, tá certo? ICMS e ISS continuam inalterados, não se altera nada por enquanto. IBS destacando 0,10. Lembrando que a IBS, ela tem uma fragmentação. O que é essa fragmentação? Dentro do IBS, eu tenho o ICMS, que é de esfera estadual, e eu tenho o ISS, que é de esfera municipal. Então, neste primeiro momento, lá no documento fiscal, eu tenho a IBS, o F e a IBS município, ok? Para 2026, o destaque será apenas na IBS, UF, apenas na estadual. Na municipal, ela vai continuar zerada agora em 2026, tá certo? E aí a gente tem também o IPI e o IS, que é o imposto seletivo. E poucas pessoas estão falando, né? Mas ele também passa a entrar em vigor aí a partir de 2027. O que que seria esse imposto seletivo? O imposto seletivo ele vai ser aplicado no caso dos produtos que são industrializados e que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, assim por diante. Vocês devem ter ouvido falar aí já, é o imposto do pecado. Então, é o IS. O IS, ele tem uma modalidade, ele vai ser tributado, a sua incidência vai ser monofásica. Então, não são todos que vão pagar. O recolhimento dele vai ser lá na fonte, através da indústria. Então, a indústria recolhe o IS e isso é repassado através do consumo, ok? IPI continua ativo normalmente em 2026. Então, 2026 é um período de teste, nós vamos destacar o IBS e a CBS, mas ainda não vai estar valendo, desde que a gente faça o destaque nos documentos fiscais de forma correta, ok? A partir de 27, aí treinamos 2026, começa o jogo, ok? Então, 2027 a gente já passa já a exclusão da PIS e da COFINS e a incidência da CBS normalmente. Continuamos com a questão do destaque da IBS, isso não se altera, com uma diferença. Aqui em 2027, ao invés de colocar 0,10 apenas na UF, eu vou colocar 0,5 na UF e 0,5 na municipal. Então, eu já vou ter uma distinção aí em 2027, tá certo? E a partir de 27 também, a gente passa a ter o IPI zerado para todas as indústrias que não são concorrentes da Zona Franca de Manaus. Então, o IPI, ele não vai ser extinto, ele vai ter a alíquota zero para todos aqueles que não são concorrentes da Zona Franca de Manaus, ok? Para os demais, continua a tributação normalmente, tá? E o IES passa a ser ativo também em 2027. Então, de 27 a 33, a gente já vai ter a CBS ativa e o IES ativo, tá certo? A IBS, ela passa de forma gradual a partir de 2029. Então, em 2029, nós teremos 90% de ICMS, 10% de IBS, 2030, 80% de ICMS, 20% de IBS, e assim gradativamente até 2032. 2032,
terminou a fase transacional e aí a gente passa a valendo o jogo IBS e CBS a partir de 2033. Tá certo? Quais são os impactos que tudo isso vai causar? Então, como eu já disse anteriormente, as notas fiscais elas passarão a ser a estrela da vez, a bola da vez, né? Então, toda a reestruturação da reforma, ela foi feita baseada no documento fiscal, tá certo? Então, existiu uma reestruturação por parte do fisco em relação à questão dos documentos fiscais, e aí foi necessário algumas adaptações para que pudesse ser colocado no documento fiscal as informações necessárias para que houvesse todo esse cruzamento de informações que a gente vai explorar com vocês aqui no decorrer desse treinamento, tá certo? A parametrização de novos campos no documento fiscal, a preparação para apuração assistida. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão da apuração assistida, mas tudo o que vocês ouvirem e verem a partir de agora, a gente está caminhando para a apuração assistida. E aí vocês vão observar que muda o time, e muda quem, e muda como, e muda quase todo o desenho de como a gente vê as informações hoje, de como a gente age com as informações hoje para como vai ficar no futuro, tá certo? Então, durante o ano de 2026, nós precisaremos trabalhar com esses ajustes de parametrização de tributos, precisamos fazer a simulação da carga tributária, porque nós temos toda uma mudança de estruturação de documento e, consequentemente, a gente também tem uma alteração de carga tributária. Apesar da reforma ela ter sido desenhada para que não houvesse aumento de carga tributária, né, a gente precisa olhar para esse cenário futuro e ver como que isso vai se encaminhar e como que isso vai ficar. Então, em 2026, no decorrer de 2026, nós precisamos olhar para isso, né? Olhar para ver como é que todas essas informações vão fechar aí no futuro, tá certo? Vamos precisar fazer as análises dos nossos fornecedores. Então, algumas coisas vão estar na mão de terceiros. E aí a gente vai ter que entender melhor, conhecer melhor com quem nós estamos andando. Então, quem são aqueles fornecedores que estão nos fornecendo? Eles possuem regularidade junto ao fisco, eles emitem os documentos fiscais de forma correta, se emitir um documento errado, eles corrigem dentro do prazo. Então, são reflexões que vocês vão começar a fazer a partir de agora, porque isso vai afetar diretamente a realidade de vocês, tá certo? A reestruturação dos controles financeiros, como eu disse para vocês, a gente muda a questão do time, do momento em que as questões vão acontecendo com a reforma. Então, a gente vai precisar começar a olhar agora para essa linha do financeiro, do dia a dia, daquela conciliação ali diária dentro da empresa para saber o que que muda, como muda e o porquê que muda, tá certo? E, consequentemente, vai ser necessária a adequação dos custos, tá certo? Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente vai ver no decorrer do dia de hoje. Como o primeiro ponto que eu havia comentado com vocês é a reestruturação dos documentos fiscais, a gente vai passar para essa parte agora, com um pouco mais de detalhes daquilo que vai ser alterado.